Valéria, fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada. Ok, gente, bom dia. Está aqui um dia meio de chuva em Cupertino, Califórnia, e eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a minha carreira acadêmica, e eu chamei isso de Entre a Cruz e a Caldeirinha, porque assim, a versão em inglês, Between a Rock and a Hard Place, é menos poética. Mas, assim, não sei se a Liv falou para mim que achava que ninguém ia entender nada disso, que as pessoas mais novas nunca ouviram falar nessa expressão. Aí, se vocês não entenderem, depois vocês me perguntam que eu explico tudo sobre cruz e caldeirinhas. E eu queria começar dizendo obrigadíssima a Helena e a Briellen pela essa ideia fantástica de criar esse grupo, né, de mulheres brasileiras fazendo processamento de linguagem natural. E que eu acho assim, que eu estou numa situação muito engraçada, porque eu não sei se vocês conhecem esse cartoon do PhD Comics, né, que mostra assim, a situação das pessoas na academia, e assim, eu me sinto muito mais como essa moça aí no meio dos caras todos, mas assim, se eu der sorte, eu estou no cara sentadinho na cadeira dizendo: eu vou fazer pesquisa no que é que o comitê que garante grants me der, mas, na verdade, de repente, ainda estou mais como o senhor mais à direita, talvez até mesmo no último. E a outra coisa que eu acho que é bem interessante para as pessoas assim, mais novas verem, é que, na verdade, a gente sempre pensa, a gente sempre tem esses planos, assim, achando que você está numa bicicleta, que você está vendo a sua linha de chegada e que você vai chegar lá, mas o universo normalmente tem outros planos para a gente. E, na verdade, se eu pudesse, eu ia botar uns crocodilozinhos ali naquele Então, assim, então, eu queria dizer isso, né, que eu tenho uma história bem fragmentada de pesquisa, porque eu sempre digo que a gente trabalha no que dá. Então, eu comecei minha carreira acadêmica, assim, eu comecei na faculdade de jornalismo e de direito ao mesmo tempo, milhares de anos atrás. Aí eu não gostei muito de jornalismo e fui para matemática, na verdade, passando primeiro pela física, porque eu estava na dúvida entre jornalismo e física, aí fui fazer jornalismo, fiz um ano de jornalismo na ECO, trabalhei numa série de coisas lá também, e meio ano de direito, e aí eu falei, não, isso está muito chato, vamos fazer física. E na física eu fiz um ano e pouco, e aí cheguei à conclusão de, não, a parte chata da física é a física, a parte interessante da física é a matemática. Então eu fiz matemática na PUC, e depois fiz mestrado em matemática também, e aí comecei a pensar que, na verdade, eu queria fazer uma coisa que tivesse mais ligação com a vida real das pessoas. Assim, matemática é muito divertido, mas que eu queria uma coisa que tivesse um pouco de influência na vida das pessoas, e aí eu acabei fazendo computação, e de computação fui passando para inteligência artificial, e aí é que a minha vida de professor de processamento de linguagem natural começa. E aí, então, eu quero falar um pouquinho de PLN, Knowledge Representation, que eu acho que representação do conhecimento é meio longo demais para escrever num slide, e principalmente perguntas e respostas, question answering. Mas, como eu estava dizendo, a gente trabalha no que dá, então a gente tem que sempre ir recalculando, que nem o coitado do ratinho aí nessa confusão nesse labirinto que o coitado foi colocado. Então, a minha carreira em matemática começa no Rio de Janeiro, mas, na verdade, começa um pouco anteriormente. Essa aí sou eu, assim, com 1 ano de idade, em Pouso Alegre, onde eu nasci. Então, esse MGA para Minas Gerais. Aí, depois, como eu estava falando, quando eu cheguei à época da faculdade, eu estava na dúvida de jornalismo e física, né? E isso aí sou eu, quando eu estava pensando, a segunda foto, sou eu fazendo movimento estudantil, quando eu queria fazer física na PUC. E essa terceira foto aí são as pessoas do departamento de matemática, né? Em 1900, esqueci que essas pessoas eram os professores do departamento de matemática no final dos anos 70, no princípio dos anos 80. E a pessoa aí embaixo à esquerda, não, à direita, desculpe, é o professor Paulo Veloso, que
foi a pessoa que, assim, eu fiz, como eu estava falando, eu fiz mestrado na PUC, no Departamento de Matemática, com o Dwayne Randall, que é o cara atrás, nessa foto aí do departamento, perto, atrás do Paul Schweitzer. E aí, quando eu terminei de fazer meu mestrado com o Dwayne, eu estava falando para o Paulo que eu queria mudar para a computação, que eu queria trabalhar com uma coisa que fosse mais ligada à vida das pessoas, e o Paulo, então, eu falei para ele, mas eu também estou pensando em ir para fora. Aí ele falou, bom, então tá, então eu te dou, pode vir trabalhar comigo, e se você for embora, tudo bem, não tem problema. Então isso foi um avanço muito grande na minha vida. E o Paulo morreu recentemente, então eu queria falar dessas coisas boas das pessoas que fazem as coisas e te dão mais oportunidades, em vez de cortar as suas oportunidades. E aí, daí eu apliquei para ir para Cambridge, para fazer doutorado em Cambridge. Aí tem uma das coisas mais engraçadas do mundo, porque a besta que achou que ia para Cambridge, em vez, eu também fui aceita em vários lugares aqui dos Estados Unidos, mas eu resolvi que ia para Cambridge em vez de vir para os Estados Unidos, porque não tinha eu achei que não tinha exames de qualificação. Então, achei que eu tinha, assim, eu falei, não, já fiz muita prova na minha vida, chega de prova, deixa eu fazer uma coisa sem prova dessa vez, nada de mais qualifying. E aconteceu que, na verdade, eu fui parar no lugar onde tem o pior exame de qualificação do mundo inteiro em matemática. Só que não chama o exame de qualificação, né? Chama Part 3 of the Mathematical Tripos. E, assim, isso não sou eu que falo, eu sempre fui das pessoas menos boas dos meus grupos de trabalho, não sei o quê, mas os matemáticos super famosos do mundo dizem a mesma coisa. Tem um livro escrito pelo Hardy chamado Mathematician's Apology, mas ele também fala a mesma coisa, que Part 3 é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Mas eu dei muita sorte quando eu fui para Cambridge, porque eu conheci essa pessoa, que está lá do lado esquerdo dessa foto também, que é o Martin Hyland, que foi o meu orientador, e foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. O Martin é uma pessoa fantástica, com quem eu gostaria muito de continuar trabalhando. Se ele deixar, eu continuo trabalhando com ele. E eu dei assim, muita sorte, porque, na verdade, eu fui parar em Cambridge porque eu tinha escrito para a pessoa do meio, que é o Robin Gandy, e que estava a ponto de se aposentar de Oxford, quando eu escrevi para ele, e ele falou, olha, eu não posso aceitar mais gente, porque eu vou me aposentar em 2 anos, você precisa de 4 anos para terminar, parará. Então, por que você não vai para Cambridge para trabalhar com o meu aluno, Martin Hyland? E foi por isso que eu fui. E o que é bem assim, fantástico para mim nessa história toda é que o Robin Gandy foi o único aluno de doutorado do Alan Turing, que é o cara mais à sua direita nessa primeira linha, e que é, né, o pai da computação, a pessoa que mais ou menos inventou tanto inteligência artificial, quanto computação teórica, quanto computação, basicamente. Então, eu acabei dando essa sorte super grande de ser tetraneta acadêmica do Alan Turing. E, como eu disse, se a minha genealogia acadêmica é muito ilustre, o pedigree do trabalho que eu fiz com o Martin Hyland é mais chique ainda. Então, quer dizer, desculpe, isso aqui é toda a parte de mostrar que, assim, que eu dei muita sorte, num certo sentido. Porque o problema que o Martin me deu era relacionado a Kurt Gödel, que é o cara da sua esquerda, de baixo da esquerda, que é o lógico mais famoso do mundo todo, do século XX, do século XXI e tal. E é um problema que ele quer dizer, ele não sugeriu como problema, ele sugeriu como uma solução, e tem muita gente até hoje tentando entender a solução dele, e eu fiz uma coisa em cima, uma tentativa de entender a solução dele, usando métodos categóricos, e isso levou a um modelo categórico de lógica linear, que foi uma lógica
criada recentemente, 30 anos atrás, mas para uma lógica isso é recente, né? Assim, para um sistema lógico como um todo, isso é relativamente recente. Então, essa lógica linear foi criada pelo Jean-Yves Girard e andou muito na moda por causa dessa história de que é uma lógica que presta atenção nas hipóteses do que você está raciocinando com. Então, que é uma lógica que presta atenção em recursos, não é uma lógica mais tradicional do estilo do Aristóteles, que só pensa em verdades imortais e infindáveis e persistentes pelo tempo todo. Então, eu dei muita sorte com as coisas que eu estava fazendo, na hora que eu estava fazendo elas, e aí, quer dizer, aí um pouco da sorte acabou, assim, nessas alturas. Eu voltei para o Brasil com uma situação um pouco mais complicada, quer dizer, uma situação muito complicada, porque o meu irmão morreu de uma maneira horrível nessas alturas, no ano que eu terminei a minha tese, e eu tinha um namorado de 5 anos que também acabou naquelas alturas, não sei o quê. Então, foi uma situação toda muito difícil, e eu acabei voltando para Cambridge depois de 8 meses no Brasil, que foi quando eu conheci a Graça, e aí eu voltei para Cambridge para trabalhar no Computer Lab, no Laboratório de Computação da Universidade de Cambridge. E aí, quer dizer, eu trabalhei muitos anos lá, 5 anos, como postdoc, né? Então, meu primeiro chefe foi o Mike Gordon, que esse é à sua esquerda aí. Depois, o Ted Briscoe e a Ann Copestake. E esse aí é o livro que a Aline foi tão gentil de mencionar, que é um livro que a gente fez sobre Inheritance and the Lexicon, quer dizer, sobre recursos lexicais em 1993. E nessas alturas aí as coisas já estavam totalmente diferentes, eu já tinha casado e aí em 93 nasceu minha filhinha, que chama Ana, que vocês veem aí embaixo. E eu, então, trabalhei em Cambridge até 95. Em 96, princípio de 96, eu mudei para Birmingham para fazer o que eu tinha pensado. Então, aquela coisa, aquela bandeirinha ali no final da história, assim, um emprego de professora permanente, né, tanto quanto os empregos são permanentes, né, na Inglaterra, um projeto EPSURC relativamente grande, capaz de pagar por postdoc e alunos de pós-graduação. Então, o projeto chamado XLAM, Explicit Substitutions Linear Abstract Machines, sobre programação funcional. Então, eu estava mais ou menos achando que as coisas estavam indo bem, e essa menina embaixo é a Paula, que era minha aluna de doutorado nessas alturas. Ao lado dela era o nosso chefe, meu chefe e chefe dela, que é o Achim Jung. O Aika Ritter e o Neil Gunny e a Millie Maietti eram parte do projeto. Tanto o Neil quanto a Millie são profissionais de lógica atualmente. O Neil é professor em Strathclyde e a Millie é professora em Padova, na Itália. Então, as coisas estavam mais ou menos indo relativamente bem, e aí meu segundo filho, Eric, nasceu. E aí a gente mudou, eu e o meu marido, o Richard, a gente estava com aquele famoso problema de two-body problem, né? Assim, precisava arranjar emprego para 2 pessoas numa situação que dê para todo mundo trabalhar e todo mundo ter uma vida familiar. E aí o Richard estava trabalhando em Nottingham, que era uma distância grande de Birmingham, e ele foi então oferecido uma posição fantástica na Xerox, no parque. Então a gente falou, bom, vamos fazer as contas, não sei o quê, e resolvemos que vínhamos para cá, para a Califórnia. E aí eu comecei a trabalhar em coisas que não eram muito o que eu conhecia bem, que eu fui trabalhar primeiro na Xerox, que eu desenhei em cima, né? E fiquei lá por um tempão, fiquei lá por 9 anos, fazendo todos os tipos de
de inteligência artificial diferentes, alguns mais ligados à linguagem natural, mas outros mais ligados à representação de conhecimento, à interação entre homem e máquina, essas coisas todas. E em 2008 eu resolvi que, na verdade, era hora de fazer alguma coisa mais comercial, e fui trabalhar no Cool, que é a segunda foto aí, que era uma busca, uma startup, uma companhia iniciante dessas, assim, que queria destronar o, o Google. E então eram as pessoas que faziam parte dela eram do Google inicialmente, e a gente foi uma coisa assim, uma coisa bem diferente. Quando a companhia falhou, que é a coisa que acontece com a maior parte das startups, eu fiquei desempregada por um tempão, 8 meses, e aí fui trabalhar num lugar horroroso chamado Reason Commerce, que está aí à esquerda. Acho que eu não devia falar essas coisas assim, né, tão claramente. Mas a companhia já não existe mais. Foi transformada numa outra companhia, que essa sim continua existindo, e eu continuo dizendo que não é uma companhia muito boa, mas não vou mais dizer que é horrível, que eu lembrei que a Helena está gravando isso. E depois, não fiquei muito tempo lá também, porque aí o meu ex-chefe na Xerox, o Ron Kaplan, foi chamado para fazer um laboratório de pesquisa mesmo, como parte da Nuance, e aí ele foi para lá, e aí eu me candidatei para ir trabalhar de novo com ele e tal, e fiquei lá de novo por 6 anos, e voltei para pesquisa industrial, porque essa história de startup é muito complicada, a gente sofre muito, é muito complicado. Mas aí a Nuance resolveu que ia fechar, reorganizar os seus vários laboratórios, né, aqui nos Estados Unidos, e que ia fechar, então, a versão de... Primeiro eles falaram que não iam fechar, não, que eles iam só reduzir o tamanho e todo mundo ia sentar mais pertinho num lugar em San José, e algumas pessoas foram para esse lugar mesmo. Mas aí, na verdade, eles decimaram o time de 11 pessoas e fomos todos para a rua, conjuntamente juntos, no que se chama um layoff. E aí eu fui parar na Samsung, porque o grupo como um todo conseguiu se mudar para Samsung Research America. Mas também, de novo, o grupo como um todo não funcionou bem dentro da Samsung, e poucos meses depois estávamos de novo, o grupo todo, outro layoff, todo mundo demitido, porque essa é uma parte do capitalismo selvagem aqui do Silicon Valley. As pessoas são contratadas e demitidas completamente de acordo com a vontade do chefe, né? Então, essa foi a minha parte de pesquisa, que normalmente, gente, aparece de uma forma bem diferente quando a gente está conversando com outras pessoas, mas como esse é um grupo de coleguinhas, a gente pode falar as coisas mais claramente. Então, falando agora da parte mais de pesquisa, porque a gente gosta da pesquisa que a gente faz essas coisas, né? Eu queria falar um pouco do que tipo de pesquisa que eu fiz e faço. Então, o PARC, de 99 até 2008, eu comecei trabalhando nesse projeto chamado KXDC, que é Knowledge Extraction from Document Collections. A gente fazia parte de um grupo chamado Reasoning About Document Collections, que é o RDC. A gente criou um sistema bem grande, que, na verdade, quando eu cheguei lá em 1999, já estava bastante avançado, já estava bem para frente mesmo, chamado o sistema Bridge, ou XLE. O sistema XLE significa Xerox Language Engine, e Bridge porque faz uma ponte entre sentenças em inglês e um sistema de raciocínio baseado em fatos e baseado
em processamento de linguagem natural, num sistema um tanto mais tradicional, onde o processamento da linguagem natural só usa estatística na hora de fazer a desambiguação de parses. Esse sistema que existiu até 2012, eu acho, 2013, por aí, porque eu já tinha saído fora, mas assim, eles continuaram trabalhando nisso por uns anos. Esse sistema só usava realmente machine learning na parte de desambiguação de parsers. A gente sempre teve um projeto de ter uma infraestrutura lógica, mas de colocar desambiguação da semântica também, usando machine learning, mas a gente não chegou lá. Mas com o que a gente conseguiu fazer umas coisas bem interessantes nesse projeto grande, que eu acho que era ARDA, que era o AQUAINT, que é Advanced Question Answering for Information Technology. E vocês podem ler todas as coisas que esse projeto grande, que eu acho que era ARDA, ARDA é que nem um CNPq americano, é parecido com a DARPA, mas é um pouco menos relacionado à defesa, eu acho. Essas coisas, os mecanismos de funding, que são quando você está separado por uma empresa grande, você não, às vezes não chega a saber bem de onde exatamente que o seu funding está vindo. E essa foto aí é uma celebração que eu organizei lá no parque, depois de já ter saído, quer dizer, depois de 2008, mas é em homenagem ao Danny Bobrow, que está ali atrás da Annie Zanen e atrás do Jeff Nunberg. Jeff Nunberg morreu recentemente, e o Danny morreu também recentemente, então essa foto está ficando um pouco difícil. O Ron Kaplan, que é o meu chefe, que eu mais ou menos segui para nuance, é o que está de blusa azul aí do lado direito. E aí, como eu estava falando, eu fiquei nesse Startup World por de 2008 a 2012, 4 anos, e se vocês quiserem ver, tem no YouTube essa palestra Adventures in Searchland, que é uma das coisas que eu gostaria de voltar a discutir, que é busca mesmo, tem muitos problemas interessantes em busca que a gente acha que assim, competição com o Google é completamente fora de questão no universo ocidental, né, no mundo ocidental, mas entender melhor como é que ele funciona e como é que as coisas podem ser talvez modificadas, e entender melhor as bubbles que a gente vive e como é que elas podem ser contidas, eu acho que é um projeto de pesquisa super interessante que as pessoas não fizeram ainda. Enquanto que no Read and Commerce eu fiz uma coisa totalmente diferente, que era trabalhar com white labeling systems para viagens, assim, coisas que nem Expedia ou qual é a outra grande que tem desse tipo, assim, são essas companhias que vendiam, até a pandemia acontecer, vendiam passagem de avião junto com o hotel, junto com o carro, junto com coach para chegar do hotel para o aeroporto, essas coisas todas, mas que funcionam, como eu chamo, quando eu estou de mau humor, software, o que a gente chama mesmo de... Assim, nesse caso, é software que não... descontado, né? Sem nome. White labeling é porque a gente trabalhava na Read and Commerce nesse tipo de coisa, mas a grande... o nome que aparecia para o usuário final era ou American Express, ou
outros tipos, kind of, as companhias grandes que vendem esse tipo de coisas, elas compram de companhias que normalmente utilizam muito trabalho indiano e que fazem esse white labeling of systems, e é nisso que eu trabalhei por quase 2 anos. Mas aí eu dei sorte e voltei para pesquisa industrial. E primeiro na Nuance e depois na Samsung. E aí, essa parte que eu acho que é mais interessante da gente conversar, porque atualmente, como é que as pessoas acham que a gente conversa sobre assistentes conversacionais? A gente sabe que assim, a visão dos product managers, dos diretores de produtos, é que você tem uma quantidade grande de dados estruturados, né, uma quantidade grande de bancos de dados com muita informação. Você tem algumas ferramentas mais ou menos básicas para construir esses assistentes pessoais, né, que fazem tanto a parte do que eles chamam de NLU, de Natural Language Understanding, que não é understanding de verdade, que faz uma versão canhestra de diálogos, e que também faz uma versão mais ou menos canhestra de conhecimento, e transforma numa API qualquer da vida, com sempre tentando simplificar essas coisas o máximo possível. Já a gente no parque, a gente fazia uma coisa um pouco mais sofisticada, né? E aí o desenho em cima está tentando mostrar o tentando abstrair o processo em geral, que não, na verdade não é só o que acontecia no parque, mas era o que acontecia também no SRI, em Carnegie Mellon, em Cambridge, em todos os outros lugares. Você tem um texto aí que está mostrado como um pergaminho da vida, você tem uma coleção de regras de pré-processamento, você tem uma coleção de regras gramaticais, você tem que fazer uma semântica linguística, e depois da semântica linguística, e de transformar isso numa quantidade de dados que sejam inteligíveis ao seu computador, você tem, então, um sistema que raciocina com essas coisas. E é nessa parte de passando da semântica linguística para o seu sistema, que está representado aí nessa bolotinha, é que várias lógicas, vários sistemas lógicos podem ser usados, né? E na Nuance, a gente fazia uma tentativa mais ou menos semelhante, onde, é claro que essas caixinhas de pré-processamento de características gramaticais e de semânticas linguísticas, etiquetadores semânticos, essas coisas todas são consideradas um big block ali, que o seu sistema faz, mas os reasoning systems vão ser distribuídos de acordo com a sua aplicação. Então, na Nuance, eu trabalhei tanto na área de produzir assistentes, no caso da gente rodava num iPad, onde você assistia televisão, tentava conversar com o seu iPad para fazer o seu iPad funcionar como um grande controle remoto para a sua televisão. É o que eles chamam de second screen appliance. Então, assim, todo mundo, não sei se todo mundo, mas eu, pelo menos, morro de dificuldade de ligar e desligar minha televisão, e para achar coisa na minha televisão também acho uma dificuldade imensa. Então, a gente tinha essa teoria de que você podia tentar conversar com a sua televisão, dizendo coisas do tipo, me mostra um James Bond filme com o Roger Moore ou sem o Roger Moore. Me mostra um James Bond filme que tenha sido feito depois de 2015. Me mostra um James Bond filme que tinha sido feito nos anos 60. Coisas assim. E a gente tinha esse personal assistant que fazia esse tipo de coisa,
vendido não para uma marca de televisão, mas para o pessoal da televisão a cabo e para o pessoal que distribui televisão, que é um mercado que mais ou menos mudou completamente desde 2012 para agora, né? A gente também trabalhou muito em carros, para fazer assistentes pessoais para o carro, porque não sei se vocês sabem muito, assim, todo mundo sabe que atualmente você pode pedir tudo para o seu Google Assistant ou para a sua Alexa, mas no, as pessoas que produzem os carros também querem uma parte desse mercado e querem, principalmente quando se você está no seu carro, você quer entrar no seu carro e falar, carro, eu quero achar um lugar, um Starbucks perto de mim, ou eu quero saber qual é o restaurante, melhor restaurante chinês aqui nessa cidade que eu nunca vi, não sei o quê, esse tipo de coisa. Os produtores dos carros também querem uma parte desse mercado, porque esse mercado é bem interessante. Essa foi uma das coisas que eu aprendi bastante no Read Commerce, é como é que onde é que o dinheiro vem, né? De onde é que o dinheiro vem, porque o dinheiro que se ganha para recomendar um Starbucks é muito pequenininho para cada transação, mas adiciona, no final, um mercado gigantesco. E, mais recentemente, na Samsung, a gente estava fazendo... na Nuance também a gente fazia essa parte um pouco de... Quer dizer, a Nuance faz muito, mas a gente não tinha muita penetração na área da Nuance, que fazia mais a parte de saúde, mas é uma outra coisa que é super... que o mercado é super grande, é essa história de transformar notas médicas em texto, em registros e records das pessoas, né, nos hospitais e nos médicos, essas coisas todas. E isso também traz perguntas muito interessantes e muito difíceis de responder para quem faz processamento de linguagem natural. Mais recentemente, lá na Samsung, eu trabalhei mais com uma ideia um pouco diferente, de que você quer conversar com a sua casa toda. A Samsung adquiriu uma empresa chamada SmartThings, coisas espertas, né? E essa empresa SmartThings sempre diz, com uma certa razão, que, na verdade, as pessoas não vão comprar uma casa com todos os eletrodomésticos de um mesmo produtor, todos da Samsung, ou todos da GE, ou todos da Brastemp. Eles vão comprar com coisas diferentes e que essas coisas, então, precisam conversar umas com as outras, elas precisam se entender. Então, a gente estava tentando fazer um personal assistant agora para o seu telefone, né, que conversasse com todos os equipamentos da sua casa. Que é super... Todas essas coisas têm muitos problemas super interessantes, né? Tem também a parte que é outra... Eu botei aí só porque são mercados muito grandes que que eu, pessoalmente, não tenho muito conhecimento, mas que são coisas que as pessoas fazem muito, que é essa parte de lidar com os usuários que estão reclamando das coisas, né? Customer Resource Management, e essa parte de bancos e companhias de investimento, que também são bem importantes. Mas uma coisa que acontece quando você trabalha na indústria é que o seu trabalho não é seu, né? Quando você vai embora, você não tem mais a chance de usar as coisas que você fez. Então, você não consegue construir muito em cima das coisas. Então, isso aí sou eu falando em 2010, no SRI, justamente dizendo, olha, aquele bridge que eu estava fazendo em 2008 na Xerox, eu não posso mais usar. Então, agora eu vou fazer uma ponte nova, minha, aberta, para quem quiser usar, poder usar, e de tal forma que fique para os outros. E nessas alturas foi que eu comecei a falar que eu queria fazer essa mesma coisa para o português também, e comecei um certo trabalho com o Alexandre Rademacher, lá na Fundação Getúlio Vargas. E aí, assim, eu estou com
a foto da Aline ali também, porque eu fiz essa palestra em 2010 no SRI, e depois eu fiz uma outra palestra em 2020 no SRI de novo, e essa foi muito engraçado que um dos meninos lá do SRI tirou essa foto, deu falando em frente da foto de 2010, né? E, assim, porque eu sou muito persistente, assim, de 2010 para 2020, eu não ganhei dinheiro nenhum para fazer esse projeto, mas a gente conseguiu fazer um bocado de coisas, e isso, em geral, assim, na verdade, a foto da Aline está ali porque ela me chamou para falar esse ano passado, 2020, no Women Plus, em Sheffield, e aí eu estava falando do trabalho que a gente conseguiu fazer sem muito suporte, mas com uma pessoa muito esperta, muito competente, que é a Catarina Caluli, que é a menina que está embaixo aí, e onde a gente conseguiu, mais ou menos, reproduzir tudo que se tinha feito, não tudo, mas uma boa parte do que tinha sido feito no Bridge. Atualmente, a gente refez tudo só das ideias, né? O code base é completamente diferente e usa coisas mais modernas, tipo, quer dizer, na verdade, nem é tão moderno no momento, porque usa o Core NLP de Stanford como o engine, o motor do processamento sintático, mas usando só tools, ferramentas de abertas, a gente consegue fazer uma ponte entre inglês e lógica e predicados semânticos, que funciona bastante bem, e tem aí embaixo os lugares onde vocês podem testar. E aí, como eu estava falando, desde 2010, a gente tem uma porção de papers e uma porção de trabalho feito no Open WordNet PT, que foi quando eu comecei a falar que eu queria fazer essa mesma ponte entre português e lógica. Eu tinha pensado que a primeira coisa que precisava ser feita era ter um WordNet em português, porque era uma coisa que estava funcionando bastante, que era bem importante naquela arquitetura anterior, e que então a gente precisava ter uma versão em português, e a gente fez bastante. Aí aparece a Renata, que foi nossa convidada especial em 2014 para uma workshop mais ou menos pequena que a gente fez sobre o Open WordNet PT, e a Cláudia, que também estava trabalhando bastante com a gente nessas alturas, e o Alexandre e Bruno e eu. E a gente deu muita sorte de novo, porque como o nosso WordNet PT era o único aberto e relativamente grande, e o WordNet PT é baseado muito no trabalho do Gerard Mello, que é esse cara aí no meio, entre os de baixo, que são os trabalhadores do Brasil, ou quer dizer, no caso, os trabalhadores do mundo, a Live, que vocês conhecem, o Gerard e o Chalub, que atualmente parou de trabalhar nisso, mas que ajudou muito nessas alturas. A gente estava dando muita sorte, porque como a gente era a única coisa que existia em português que fosse aberta, as pessoas usaram a gente como a versão deles em português. Tanto o Google Translate, quanto o BabelNet, quanto o Freeling usam os nossos dados. E eu ficava assim, muito desesperada vendo as pessoas escrevendo papers no Propor sobre coisas do Brasil e não usando a gente, em vez disso, fazendo tradução automática e usando o WordNet em inglês, né? Mas acontece. Bom, mais duas coisinhas que eu queria falar em termos de trabalho mais recente é que a gente, assim, uma das coisas importantes do nosso trabalho de perguntas e respostas é essa ideia de que responder uma pergunta é mais ou menos parecido com fazer uma inferência entre o que seria a resposta e o que a pergunta estava perguntando, né?
se você tiver um parágrafo de texto que contém toda a informação do que está sendo perguntado numa certa pergunta, então você consegue responder a pergunta, e isso é o que, assim, é a alma do que se chama de inferência em linguagem natural, que é essa ideia de que, dados 2 pedaços de texto, você precisa ver se eles são, se o pequeno, se o segundo está contido, o conteúdo dele está contido no primeiro, se ele é contraditório com o primeiro, ou se a gente não pode dizer nada sobre eles dois. Então, nós, de novo, um grupo de mulheres, elas 4, a pessoa segunda ali é a Marta Palmer, do Colorado, que é uma pessoa muito famosa por trabalhar nessa área de linguagem natural. A gente fez uma série de trabalhos relativamente pequenos, mostrando que as anotações de inferência precisam ser mais razoáveis, elas precisam corresponder ao que a gente acha que os humanos pensam que é inferência. A gente tem um problema quando os grandes corpos de inferência são anotados de uma maneira meio caótica, e aí você fica meio sem saber se essa coisa, se você está aprendendo ou desaprendendo inferência por esses corpos muito grandes. Então, a gente tem 6 trabalhos, mais ou menos, nessa altura. E aí, a pesquisa que eu quero fazer, que é continuando essa coisa toda, tanto essa ideia de ponte entre português e lógica, e tanto quanto as pesquisas em inglês sobre melhorar esse tipo de sistema, sistemas que entendem de verdade o que está acontecendo numa certa frase, são coisas que eu quero continuar trabalhando. Então, atualmente, eu estou trabalhando no Topos Institute, que é uma startup também, mas é dedicada, not for profit, que então é um sistema, é uma coisa meio autocontraditória. Mas, assim, a ideia de que a gente quer usar, quer procurar fontes de pesquisa que sejam boas para todo mundo. Então, que você quer reusar as nossas ideias matemáticas mais audaciosas para construir sistemas que beneficiem a humanidade como um todo. E também estou trabalhando na PUC em coisas que são mais concretas ou menos abstratas, menos goals a longo prazo, mas que sejam tecnologias digitais para melhorar as áreas do conhecimento humano. E aí a vantagem grande, assim, que eu fiquei toda animadinha quando a Helena me convidou para falar para vocês sobre essa história, é que estou querendo gente para trabalhar, né? Vamos trabalhar? Então, aí nesses links, vocês podem ver todos esses tipos de problemas que eu acho super interessantes e importantes. Eu acho que, assim, número 2 e número 2, 3, 4, número 6 são os que são claramente em português, mas tem muitas outras coisas que não são. Problema nessa área é o que não falta, né? O que falta é mão de obra para resolver os problemas. E eu acho, assim, que o importante é resolver os problemas de tal forma que a gente deixe coisas para as outras pessoas fazerem depois. Que as outras pessoas possam construir em cima do que a gente fez. Porque as coisas ficam velhas e quebram, né? Bit rot.
muito facilmente. Se a gente ainda colocar sistemas de proteção contra o software, contra o uso do software, fica muito mais difícil. E com isso acabou. Muito obrigada. Eu vou parar aqui o sharing.